Cacai, né, advogado. Cacai, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Fora, tudo bem? Obrigado, Miguel. Alegria estar aqui com você, com a Ana, com a Yara, nesse momento tão especialmente delicado da vida nacional. Realmente algo que a gente não imaginava passar, né? Muito grave mesmo. Pois é, Cacau. Então, uma pergunta, eu vou fazer a primeira pergunta, depois a Yara faz e a Ana fazem. A pergunta é se foi uma surpresa para você, né, essa operação da Polícia Federal, operação contra-golpe, que identificou um planejamento para matar o presidente Lula, matar o ministro Alexandre de Moraes e o vice-presidente Geraldo Alckmin. 4 militares foram presos, um desses militares trabalhava dentro do Palácio do Planalto. O plano foi impresso dentro do Palácio do Planalto. Há informações de que as reuniões, ou pelo menos algumas reuniões, aconteceram na casa, na residência do Braga Neto, né? Enfim, tem muita coisa envolvendo a cúpula do bolsonarismo. É um filme de terror. Como é que você está vendo isso? Olha, eu não vou dizer que foi uma surpresa o ato em si, né? Quer dizer, a operação, todos nós que acompanhamos no dia a dia, estávamos, na verdade, esperando. Eu até tenho cobrado, você sabe disso, eu tenho cobrado através de entrevistas ou através de artigos que faço, que é necessário colocar, pelo menos, ainda que não definitivamente, mas um basta no 8 de janeiro, ou seja, era necessário terminar o relatório daquilo tudo que já tinha, para poder ter, aí sim, a deflagração de uma operação com denúncia contra Bolsonaro, contra os militares e tal. O que realmente causou surpresa, e eu até diria uma certa perplexidade, foi a descoberta dos detalhes sórdidos da tentativa de matar o Lula, de matar o Alckmin, e especialmente em relação ao ministro Alexandre, pelo que consta, eu tive, evidentemente, o cuidado de ler aquilo que foi disponibilizado. Eles tentaram matar, eles começaram uma ação para matar o Alexandre. Parece que terminou a sessão do Supremo mais cedo e, por isso, foi desmobilizado. Eles falam aborta, aborta. Então, é algo que causa uma perplexidade. Eu vou dizer uma coisa, Miguel, mesmo quando você sabe que vai sair uma operação, sabe da responsabilidade do Bolsonaro, sabe da responsabilidade de General Heleno, desse Braga Neto, quando você lê, quando você vê o grau de, eu diria, de maldade, de sofisticação, de ousadia desse grupo que dentro do Palácio do Planalto tramou, assim, deliberadamente. É muito interessante, porque, assim, no dia 12 de dezembro de 2022, onde as coisas começaram a se dar, onde fizeram aquelas reuniões, foi o dia da diplomação do presidente Lula. Ele estava lá em casa, ele pediu para ser a comemoração ser na minha casa. Estavam lá, todo mundo se lembra, foi um dia que botaram fogo em vários carros, tentaram jogar um ônibus da rodoviária. Tanto é que o ministro Flávio Dino, que já estava escolhido, nem foi, porque estava cuidando dessa questão. O ministro Alexandre chegou bem mais tarde. Ou seja, naquele momento eles estavam no auge dessa trama para poder matar o presidente da República, porque a ideia era matar o presidente e o vice-presidente, que com isso você terminava a chapa que tinha sido eleita, e matar o Alexandre, porque sabem que o Supremo Tribunal foi quem resistiu às tentativas de golpe e de imposição de um regime ditatorial. É muito chocante. Eu posso dizer que eu esperava que saísse uma operação, que saísse. Acho que certamente essa operação de hoje é o prenúncio de uma operação que talvez seja o grande finale aí, onde certamente tem que vir esse Braga Neto, pelo que diz tudo que foi apurado, a reunião foi na casa dele. Hoje foi preso um general, sei lá qual é a patente dele, além disso, mas gravíssimo, outros militares de alto coturno. Mas é óbvio, é claro, que o que se anuncia agora é uma operação para dar o contorno, para dar o final a isso, ou seja, a responsabilização do Bolsonaro, do Braga Neto, do general Heleno e de alguns políticos que, evidentemente, estavam por trás disso. É muito grave, é chocante e muito grave. Desculpa, estou sem som. Cacá, eu queria passar um vídeo do senador Flávio Bolsonaro. Ele é curto, mas ele, como advogado, deixa eu passar a palavra aqui para ele, que eu gostaria de ouvir o seu comentário como jurista sobre o que ele disse. Seguinte, para Alexandre de Moraes, ele tem 2 opções. Ou a gente aprova a anistia aqui, ampla, geral e restrita para todo mundo,
e algum parlamentar faça uma emenda para incluir ele nessa anistia, porque ele cometeu crimes ao longo desse tempo, ou a gente, da mesma forma, vai aprovar a anistia e quando nós tivermos maioria nesse Senado, a gente vai caçar o Alexandre de Moraes. Ele vai ser impedido pelos diversos crimes que ele reiteradamente está cometendo, desgraçando a vida de centenas de milhares de famílias brasileiras. E ele também, Cacai, comentou que não existe crime nenhum nesse plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o Alexandre de Moraes. Olha, são duas coisas distintas. Primeiro, ele está usando ali da imunidade que existe da palavra quando está, enquanto senador, especialmente dentro do Senado. Ele não estava na tribuna, mas estava numa comissão e tal. Então, existe uma garantia que não é dele, que é do mandato, que é da casa do Senado, né? Por isso ele fala esse monte de coisa. Ele está ameaçando o Alexandre. É algo lamentável um senador Ribu. Claro que na situação dele eu até entendo. Ele deve estar completamente desesperado. Ele está vendo que a casa caiu, que o pai dele vai ser preso. Eu não sei se tem alguma coisa, alguma relação, eu nunca vi falar dele nessa trama golpista. Mas ele deve estar num momento delicado, né? Um senador da República, o pai foi presidente da República até recentemente, ele está vendo a casa cair, certamente há um desespero, por isso ele está ali, o que ele está fazendo, o que é? Ameaçando um ministro supremo. É lamentável. Ele tem imunidade parlamentar, eu acho que isso aí não vai dar maior consequência. Agora, a defesa que ele faz, eu também vi, porque ele fala que não tem crime, é muito interessante vocês notarem, se vocês depois puderem ler a manifestação dele, Miguel, é que ele não desmente os fatos, é muito interessante. Em momento algum ele fala, opa, pera lá, não houve nada disto. Isso aí é uma ilação, é uma interpretação errada. Não, ele reconhece os fatos, na verdade. Ele apenas diz, mas é um ato preparatório. Não sei se ele é advogado, eu não tenho conhecimento dele ser advogado. Mas o raciocínio jurídico que ele faz é absolutamente despropositado. Nós estamos falando de uma tentativa de golpe de Estado que foi iniciada, inclusive. Na decisão do ministro Alexandre, ele fala que as consequências só não foram maiores por questões independentes da vontade deles. Por quê? Eles chegaram a fazer campanha para matar um ministro supremo. Veja o que é isso. Olha a gravidade, eu nunca vi. Olha que eu sou advogado criminal, já presenciei coisas do arco da velha. Mas aqui, nesse caso, o senador Bolsonaro, o senador filho do presidente, ele é muito interessante, ele não nega nada. Ele sabe o que aconteceu, ele sabe que a investigação é categórica, é uma investigação inquestionável. Então, o que ele faz é tentar fazer, e eu respeito isso. É um direito de defesa, que tem que ser amplo, né? Claro que não tem nenhum fundamento, ele diz, não, mas aqui não há crime. Ele falou a expressão, querer matar alguém não é crime, como se fosse de uma simplicidade enorme. 4 generais na casa do cidadão que tinha sido candidato à presidência da República, primeiro dentro do palácio, depois na casa do cidadão que foi secretário muito próximo, secretário do militar, muito próximo do presidente da República, estavam simplesmente falando da vontade de matar. Não tem nada disso. Ali é um plano arquitetado que chegou a ser deflagrado e que, felizmente, não conseguiram levar adiante. Por incompetência, porque não tiveram o apoio geral do Exército como um todo, porque o ministro do Exército não aceitou o plano, por uma série de motivos. Inclusive, é muito interessante ter tempo para ler, porque o que consta ali é que o presidente Bolsonaro ele pegou o decreto e ele enxugou o decreto. O decreto era um decreto muito grande e até interessante, tem uma hora que algumas pessoas conversam e falam assim, mas o presidente tem que assinar logo isso. Tinha gente mais radical ainda, que queria que assinasse tudo, teve que colocar na rua, quer dizer... Então, era uma briga interna entre eles, que sabiam que não tinham a força que julgavam ter. Essa é a verdade. Se tivessem tido força, teriam dado o golpe, teriam matado o Lula. Eles falam em envenenar o Lula. É algo de uma crueldade. Ainda fazem menção, não. Como ele tem tido problema de saúde, vamos fazer alguma coisa que a gente possa depois... Como se fosse uma simulação. No tocante ao vice-presidente Alckmin, eles teriam que matá-lo, porque senão, como já tinha sido eleito, ia ter uma discussão se ele iria ou não assumir
e o ministro Alexandre chegaram a fazer campana. Está expressamente dito que eles desistiram por outra questão que dependia deles. Então, assim, é um crime de tentativa de golpe de Estado com um contorno absolutamente assustador, que é um plano para matar o presidente, o vice-presidente e, pelo menos, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, não tem o que fazer. Esse senador, filho do presidente, é Flávio, né? Ele está desesperado. E deve ser desesperador mesmo. Porque você sai do homem que mandava no país para ver o pai, em muito pouco tempo, estará denunciado e preso, todo o entorno vai estar. E aí, nós temos que lembrar, e é bom que a gente não se esqueça disso, que quando essa casa cair, as investigações sobre uma série de outras questões vão voltar a andar. Porque aí você perde esse poder. Por que o Bolsonaro... Agora é muito fácil entender tudo. Por que o Bolsonaro, num dado momento, falou: eu vou mudar o superintendente do Rio de Janeiro? Se ele não quiser, eu mudo o ministro. Porque eu não vou deixar chegar na minha família, não vou deixar acabar com meus filhos. Vocês se lembram disso? Por que ele queria fazer interferência direta na Polícia Federal? Porque sabia que uma investigação séria chegaria onde chegou. E quando chegar, gente, veja bem, é claro, nesse momento, o mais grave para o país é enfrentar esse inquérito gravíssimo. Quero parabenizar a Polícia Federal pelo excelente trabalho que foi feito, parabenizar o doutor Paulo Gonet, que é quem pediu essa prisão. Essa prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Esse é o rito normal num processo democrático. O Estado Democrático de Direito funciona assim. Agora, evidentemente que as consequências vão vir, porque assim que esse inquérito terminar, e ele ainda não terminou, eu faço um apelo que tem que terminar esse inquérito. Bolsonaro tem que estar indiciado e denunciado. Nós não faremos a pacificação nacional através da impunidade. E depois de hoje, depois da hipótese de tentar matar o presidente da República e ainda de uma forma covarde, através de veneno, depois de matar o vice-presidente e fizeram uma campana para matar o ministro Alexandre. Então não tem saída, tem que terminar, tem que haver o processo. Eu era contrário à prisão, sabe, Miguel? Eu sou um garantista por princípio. Eu acho assim, não tem contemporaneidade, é um princípio que eu lutei muito para ser colocado estava na jurisprudência, para ser colocado na lei, mas eu acho que a gravidade é tal que, nesse caso, é caso de prisão preventiva, sim. Esse general e essas pessoas que foram presas hoje foram presas de uma forma absolutamente fundamentada, não tem saída para eles. Assim como eu acho, sinceramente, que o Mauro Cid vai perder hoje os benefícios da delação, porque ele omitiu o que tinha de mais grave. Ele contou muita coisa importante? Contou. Mas ele omitiu o que tinha de mais grave, salvo se nesse momento que ele está falando lá, ele vendo que vai perder a delação, já falou: olha, quer saber de uma coisa? Eu agora vou contar tudo. E venha com algumas questões que possa continuar a valer a pena ter a delação. É muito grave. Eu digo o seguinte, para todos os democratas do país, nós temos que estar atentos. Essa questão ainda não está devidamente resolvida. Neste momento em que nós estamos conversando aqui, evidentemente as forças democráticas estão trabalhando, a PF está trabalhando, o Procurador-Geral da República fez um excelente trabalho, o Supremo Tribunal, com a coragem e com a competência que tem sido a marca nos últimos tempos, mas essa direita, ultradireita, que está vendo que vai ser presa, também está trabalhando. Claro que eles hoje estão enfraquecidos, mas a prisão de um general acende todas as luzes. Eu vivi na ditadura. Eu fiz a ONB no momento em que o AI-5 estava vigindo ainda. Então, nós não podemos... Não é o momento de descer as armas, é de estar atento, muito atento. É normal que o filho do presidente, o senador Flávio, venha dizer: não, matar é normal, querer matar é normal, faz parte e tal. Sem nenhuma relevância. O argumento jurídico dele é pífio, absolutamente pífio. O que tem que se fazer agora? Terminar a investigação com a urgência possível. Talvez até hoje, pode ser que hoje o Mauro Cid, ao ver que vai perder a delação, que tem que perder. Quem omite o que ele omitiu, não tem saída a manter a delação. Não tem saída. A não ser que ele tenha agora um novo cardápio de novidades bizarras, como essa de matar um presidente da República envenenado, de fazer uma tocaia para matar o ministro Supremo. Então, assim, o momento é grave, nós não podemos
sinceramente, não podemos descansar nesse momento, tem que acompanhar, continuar cobrando a ação da Polícia Federal, que está de parabéns pelo trabalho que fez, continuar cobrando do Ministério Público, que fez o que tinha que fazer, que era pedir a prisão, porque agora nós temos que terminar essa investigação, que dar um basta nesse 8 de janeiro, chegando no Bolsonaro, no Heleno, no Braga, nesse povo todo que realmente tentou fazer o golpe no Brasil, para que a gente possa ter uma ação e normalizar o país. Nós merecemos ter uma normalidade democrática. Cacai, não queria ser redundante, queria fazer uma pergunta e queria também chamar a nossa convidada que já está aqui, a Ana Penido, para subir aqui com a gente também, que é uma especialista aí nessa questão militar também. Ai, bem-vinda, Ana. Nós estamos aqui ouvindo um pouco Cacai sobre esses fatos de hoje, já te ouvimos também. Eu queria fazer uma pergunta. Eu não quero ser redundante, você já falou bastante sobre isso, mas os fatos revelados hoje, eles dão uma outra qualidade para as investigações, o processo do 8 de janeiro, daqueles que vão ser realmente investigados a fundo, da cúpula militar. Você acha que esses fatos eles criam uma outra situação para esses processos? Eu não tenho dúvida. É uma coisa, assim, de certa forma, até meio aterrorizante você ver. Porque você sabia que todos nós sabíamos que acompanhamos que tinha tido uma tentativa de golpe, que existia um grupo que estava tentando o golpe, mas nós não sabíamos. Quando você sabe os detalhes sórdidos, eu acho que isso sensibiliza a quase todos. Quando você vê que existia na prática, não é falar e tentar um golpe, não, o presidente da República está completamente inconformado e tentou o golpe, mas ele não, na verdade, se quisesse dar o golpe, ele dava o golpe, não dava, porque o ministro do Exército não era favorável, mas ficava num momento que algumas pessoas ainda tinham uma certa reserva, vamos falar assim, que é muito grave. Você processar um ex-presidente da República, você prender um ex-presidente da República, você prender generais que até então eram candidatos a vice-presidente da República, eram chefes da Casa Civil, tudo isso. Agora, quando você chega ao detalhe que chegou essa investigação, e repito, quero parabenizar a Polícia Federal, é algo que, claro que muda o patamar. Como não mudar? Você tem ali uma preparação explicitada de tentar um golpe para envenenar o presidente da República, matar o vice-presidente, e uma tocaia que foi feita. Essa tocaia não é que estava só planejada, não. Pelo que consta do relatório, felizmente terminou mais cedo o Supremo e o ministro Alexandre não foi para casa no horário que eles esperavam que fosse. Ou seja, eu não tenho dúvida que isso muda tudo. Agora, há que haver, e eu faço um apelo em relação a isso, eu tenho escrito muito a necessidade de relatar o 8 de janeiro, de terminar esse capítulo, ainda que a investigação continue, porque assim, a gente estava achando, há 20 dias atrás, estava saindo o relatório, todo mundo lembra, o ministro Alexandre deu 60 dias, de repente apareceu a história do Kid Preto lá, que é exatamente esses caras que estão presos, e como é que apareceu? Porque um aparelho de Israel, que a Polícia Federal conseguiu localizar esses documentos que levaram a essa outra investigação que deu ensejo à operação de hoje. É o que tá na imprensa. Eu não estou lá no meio para saber, mas é o que eu acompanho no dia a dia. Então, o que eu falei há uma semana? Eu falei, gente, tem que terminar essa investigação, porque assim como apareceu os tais Kid Preto, pode aparecer agora outra questão e não vai terminar nunca. E o tempo é favorável a quem está sendo investigado sobre esse aspecto. A angústia é ruim, mas, evidentemente, vai criando uma impressão de que está muito distante do fato ocorrido. Só que não. Em muito pouco tempo, chegou-se a eu diria, um descobrimento absolutamente espetacular sobre o aspecto negativo. Um plano para matar o presidente, o vice-presidente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, com forma detalhada. Tem as armas, está lá. O inquérito, se você abre o inquérito, eu vi no relatório, tem lá a foto das armas, tem o lugar onde eles estavam fazendo a tocaia no ministro Alexandre. Ou seja, não tem saída, mudou o patamar. Ainda repito, é necessário fazer, com a maior urgência do meu ponto de vista, um corte agora para poder fazer a denúncia em relação a esse grupo e terminar aquilo que nos interessa, que é pôr um ponto final. Pelo menos não é um ponto definitivo, mas é um ponto que chega à conclusão, falar, olha, a responsabilidade é aqui
do presidente Bolsonaro, que inclusive reduziu o decreto. Gente, havia um decreto. Tudo aquilo que nós vimos lá quando o Mauro Cid falou, que era para ser lido. É uma coisa inacreditável. Aquilo parecia um pouco um filme de terror. Sabia, Miguel? Só que agora, com essa investigação hoje, que foi essa operação deflagrada, a coisa perdeu esse limite do... Como assim? Como é que era? Para explicitar. E está explicitado. Agora é hora de agir. A sociedade brasileira tem que ter maturidade para poder enfrentar um momento delicado que ela vai ter, porque não é fácil. Você prender um general e pessoas de alto coturno do Exército, como foi preso hoje, alguém da Polícia Federal que foi preso, e certamente isso vai redundar em outras prisões de pessoas ainda melhor colocadas sobre esse aspecto do poder. Mas é assim que funciona a democracia. Nós estamos maduros para fazer esse enfrentamento. Muito bem. Cacá, então, vou liberar você, agradecer muito a sua participação. Se quiser fazer aí uma última colocação aí para a gente, para se despedir, né? Por favor. Olha, eu só peço que nós estamos num momento delicado, não é hora de ninguém... Eu vi vários grupos, as pessoas dizendo, enfim, chegou e tal, ainda não é hora de ter nenhum tipo de regozijo, não. Acho que a hora agora é de levar a sério, de saber que a investigação da Polícia Federal, coordenada pelo Ministério Público e, evidentemente, presidida pelo Supremo Tribunal nesse inquérito, importantíssimo, inquérito que o ministro Toffoli abriu lá em 19, que sustenta a estabilidade democrática do país, mas está na hora de nós chegarmos realmente a finalizar esse inquérito que tanto mal tem feito ao país. Acho que o dia de hoje é um dia extremamente importante, porque chocou a todos. Eu vi pessoas que até então faziam algumas ressalvas, me ligarem e falaram, Cacai, realmente esse plano de envenenar o Lula, de matar o Alckmin e chegar a fazer uma tocaia no presidente, no ministro Supremo, é o fim da linha. E para ser o fim da linha é necessário que a gente feche esse inquérito. Denuncie, processe Bolsonaro e aqueles que tramaram a infelicidade para o país, que seria a volta da ditadura militar. Muito obrigado, Cacai. Forte abraço para você. Obrigada, Cacai. Obrigada, Cacai. Um abraço grande. Boa sorte para nós. Amém. Tchau.